A paz do Senhor Jesus. Tudo bem, meu querido aluno? É um prazer muito grande poder estar retornando mais uma aula, né? Nós estamos estudando sobre o Cânon Sagrado, Bibliologia 2, né? Que maravilha! Eu fico feliz em poder tê-lo aqui conosco para aprender um pouco mais acerca da Palavra de Deus. Eu tenho certeza que você tem aprendido um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Em nosso curso, nós visamos sempre tirar dúvidas, esclarecer algumas questões, até mesmo polêmicas, entre os alunos, porque nossa intenção é ensinar a Palavra de Deus, tá bom? E estou muito feliz, graças a Deus, você tem persistido em continuar aprendendo. Sempre quando começamos um curso, sendo ele uma faculdade, sendo ele algum curso técnico, entre tantos outros cursos que existem, sempre há aqueles que desistem, né? Eu lembro-me que quando eu estava fazendo um curso de pedagogia na Fares, na época, nós iniciamos a turma com 75 pessoas dentro de uma sala de aula. 75 pessoas dentro de uma sala de aula é muita gente e era extremamente apertado. Muito difícil para o professor dar aula. E eu lembro-me que quando nós chegamos já no quarto semestre, já com, se não me engano, 2 anos, né, de curso, nós só estávamos em torno de 35 a 35 alunos, se eu não me engano, era 35 alunos. E nós podemos ver que muitas pessoas elas desistem, né? Desistem de estar fazendo o curso, de estar estudando, e sempre é dessa forma, né? Então eu já estou acostumado, nós iniciamos a nossa turma com bastante mãos, se não me engano, era mais de 30 alunos, né? E hoje, até esse exato momento, nesse vídeo, né, desta aula, nós estamos com 16 alunos. E isso nessa turma, né, das aulas gravadas, que eram aulas ao vivo, né, que eu tenho um enorme desejo de voltar novamente a ter essas aulas ao vivo, porque eu acho muito mais produtiva, né, as aulas ao vivo, e eu tenho desejo de poder retornar com vocês às aulas e marcar as aulas master, né, aquelas aulas extras que nós falamos. Então, quero lembrar você que nós teremos sim, tá bom? Eu estou preparando a aula sobre o período intertestamentário, né, o período entre Malaquias e Mateus, tá bom? Vou preparar também uma outra aula sobre os apócrifos, e nós vamos ver nesta aula de hoje alguma coisa sobre os apócrifos também, mas não vamos nos aprofundar tanto, porque eu quero deixar esse conteúdo para essa aula extra que nós teremos, tá bom? Aula que é só para critério de conhecimento, de poder abençoar os irmãos aí com o conteúdo, tá bom? E eu tenho para mim que é muito importante nós estarmos estudando os apócrifos, não no sentido de conhecer de ponta a ponta a história de cada apócrifo, de cada livro que é considerado obscuro, que é considerado não canônico ou não inspirado pela igreja. Eu acho de suma importância nós conhecermos alguns motivos pelos quais eles deixaram ou não foram aceitos, né, pela igreja dentro do cânon sagrado, dentro do cânon que nós temos hoje. E saber distinguir, né, a história de cada um deles. Só que são muitos livros. Os irmãos vão ver que são muitos livros, e somente com um estudo um pouco mais detalhado, você separar aí em torno de 3 a 6 meses, um semestre aí, para que você estude somente as histórias dos livros apócrifos. E eu digo para você que é muito
proveitoso no que diz respeito à história, né? A saber como que se desenvolveu e os tipos de literatura que circulavam na época do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto século, né? E até mesmo livros que circulavam depois da morte de João, né? Quando João terminou de escrever aí o Apocalipse, né? Como que a sociedade da época enxergava os demais livros antes da formação definitiva do cânon. E eu acho muita importância nós estarmos estudando sobre isso, tá bom? Então eu me preocupei em poder colocar para vocês um conteúdo a mais para que a gente possa complementar aí a nossa grade. A minha preocupação maior é com o conhecimento, os irmãos aprenderem, né? Vocês poderem concluir o curso e poder dizer que aprendeu, poder dizer que absorveu o conhecimento. Para mim, isso é o mais gratificante. Não me importo se são 10, 15, 16, 3 alunos, mas desde que estes aprendam verdadeiramente, tá bom? Nós estamos aí com um projeto de aulas presenciais. Estou organizando aí uma sala para que a gente possa ter aulas presenciais para aqueles que desejam ingressar em novos cursos, em cursos mais focados, mais detalhados, como estudar só sobre o Novo Testamento, estudar só sobre os evangelhos, né? Estudar só sobre as epístolas de Paulo. Nós teremos aulas tanto presenciais quanto online também, para esses tipos de disciplinas à parte, tá bom? Vê que eu gosto de rosa, né? Copo rosa, camiseta rosa. Hoje o professor está todo de rosa. Mas eu fico feliz em estar aqui com você mais uma vez e poder contribuir para o teu crescimento no conhecimento. Porque na graça, aí é cada um por si, né? Vamos orar, porque crescer em graça e conhecimento é de suma importância para a nossa vida, tá bom? Então, vamos à aula de hoje. A aula de hoje nós vamos falar sobre o cânon, ou os livros apócrifos, né, do Novo Testamento. O cânon do Novo Testamento, os livros apócrifos do Novo Testamento. Vamos detalhar aí um pouco mais sobre essa questão. A aula passada nós vimos sobre o Antigo Testamento, por que que os livros que estão lá foram aceitos e por que os livros que surgiram não foram aceitos e quais eram os princípios para que eles pudessem ser aceitos. Agora, na aula de hoje, nós vamos ver sobre o Novo Testamento, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela, aquela mesma cantiga de todas as aulas, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela e lembrando aos irmãos que eu tô com a garganta ruim, garganta inflamada, né? Eu passei 2 dias de febre, exatamente porque eu estava organizando a sala para as aulas presenciais e a poeira danificou a minha garganta, né? Me prejudicou. Passei 2 dias com febre, 2 dias com dores em meus rins e febre, garganta inflamada. E ainda bem que hoje estou sentindo só uma dorzinha mais de leve, mas estou no medicamento, né? Um anti-inflamatório. E espero que eu consiga chegar até o final desta aula, tá bom? Vamos compartilhar aqui a tela. Isso, compartilhar a tela, colocá-lo maior aqui. Agora sim, agora sim, agora sim. Então tá aqui, nós vamos falar um pouco sobre os apócrifos do Novo Testamento. Os apócrifos do Novo Testamento. Vamos voltar aqui rapidinho e poder mostrar aqui, só para a gente rever aqui, refrescar a memória, né?
Tá vendo? Para nós refrescar aqui a memória. Falamos sobre o cânon do Antigo Testamento, né? Os requisitos que faziam com que eles fossem aceitos, né? Como que ele se iniciou, como se desenvolveu, tá bom? E falamos sobre como eles usavam os livros, mostramos a organização do Antigo Testamento hebraico, como cada livro era usado nas festas, né? Os 5 rolos. Falamos sobre alguns livros, né, que não foram aceitos, que é exatamente os apócrifos do Antigo Testamento, tá? Que mencionamos estes aqui. Coloquei aqui uma lista de 24, né? Aqui diretamente. Tem mais estes aqui também, tá bom? Explicamos os motivos pelos quais eles não foram aceitos. Falamos sobre o cânon do Novo Testamento, a organização e o desenvolvimento dos livros do Novo Testamento, como se deu a sua aceitação e a sua aprovação, que era mediante a autoridade apostólica, catolicidade. Explicamos o que é catolicidade, né? Até dei a descrição que está aqui, ó, descriçãozinha. Essa descrição aqui é o que significa catolicidade, tá? Uso tradicional e inspiração. O que é isso? Então, cada um desses itens eu comentei nas aulas, né? Como é que era a autoricidade apostólica, a canonicidade, a uso tradicional, inspiração. Falamos sobre os escritores. Os livros eram por pessoas ligadas aos apóstolos ou próximo dos apóstolos, né? Mateus, apóstolo, Marcos ligado a Barnabé, Paulo e a Pedro, Lucas ligado a Paulo, tá bom? E assim eu falei sobre todos os livros e os seus nomes do Novo Testamento, né? Atos, Lucas, de Romanos a Filemon, o apóstolo, né? O apóstolo Paulo. Hebreus, não sabemos quem foi que escreveu. Alguns dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Paulo. Então, há ainda esta controvérsia até hoje, esse debate até hoje, tá bom? Aqui nós iríamos entrar, falamos algo muito interessante, né, na aula passada, falamos sobre a organização em ordem cronológica do Novo Testamento, né? Ou seja, se nós fôssemos colocar a Bíblia em ordem cronológica, conforme o Novo Testamento em ordem cronológica, conforme ele realmente, as datas realmente foram escritos, né? Nós não teríamos a organização como nós temos hoje aqui na Bíblia Sagrada, nós não teremos, né? Ou seja, o primeiro livro aí foi Tiago, né? No ano 45 a 49, falamos sobre as datas de cada um desses livros, né? Mencionamos por que os judeus não aceitam o Novo Testamento e falamos sobre a mentira dos judeus, principalmente sobre a ressurreição de Jesus, né? A ressurreição de Jesus. Garganta doendo. Mas vamos lá. Então, hoje nós vamos falar sobre os livros apócrifos do Novo Testamento. Isto é, né? Alguns apenas. Por quê? Por que alguns? Porque são muitos, irmãos. Os irmãos vão poder ver que são muitos livros, tá? São muitos livros que compõem os apócrifos do Novo Testamento. É maior do que a Bíblia toda, né? Se formos colocar, vai dar muito mais do que uma Bíblia, de tanto livros apócrifos que circulavam e circularam, né? Nos tempos mais primórdios aí. Então nós veremos nesta aula os apócrifos do Novo Testamento, mas veremos apenas alguns, né? Sim, de forma superficial, mas eu deixarei aí aos irmãos uma apostila
com um estudo voltado só aos livros apócrifos, tá bom? E essa apostila tem em torno de 340, 300 e poucas páginas, tá bom? Vou deixar o link na descrição do vídeo. E você, se você quiser, você pode baixar em PDF para você poder estudar, ler, ter curiosidade de vasculhar sobre os apócrifos do Novo Testamento. Tem muita coisa interessante do Novo Testamento em questão dos livros apócrifos que seria interessante você saber, até para a questão de aumento de argumentação quando está se tratando sobre algum tema polêmico, alguma coisa, até mesmo para saber defender aquilo que você acredita. Então vamos lá, está aqui, né? O número dos livros apócrifos é maior que o da Bíblia canônica. É possível contabilizar 130 deles, ou 113 deles, 52 em relação ao Antigo Testamento e 61 em relação ao Novo Testamento. Existem bastantes, tá? Bastante livros. Bom, aqui é apenas algo superficial que nós queremos nos aprofundar mais na frente, quando nós tivermos uma aula. Eu acho que não só uma aula, acho que nós teremos umas 2 aulas sobre alguns detalhes importantes sobre alguns livros apócrifos, tá bom? Então, mas eles têm a tradição, né? A tradição conservou outras listas dos livros apócrifos, nas quais constam um número maior ou menor de livros. Ou seja, é a quantidade que varia, né? Alguns são utilizáveis, como é utilizado na Bíblia Católica, outros não são utilizáveis nem pela Igreja Católica, né? Então, eu vou deixar aí na descrição do vídeo esse link aqui, ó. Esse link aqui vai dar acesso ao meu Google Drive, né? Está armazenado lá essa apostila, tá bom? Não sei se eu consigo aqui mostrar aqui para os irmãos. Deixa eu ver aqui. Essa apostila aqui. Essa daqui é a apostila, tá, irmãos? Eu vou deixar aí nos comentários para os irmãos, tá? Ela tem 349 páginas, tá bom? Você encontra ela na internet também, tá? Você encontra ela na internet e ela vai tratar sobre uma série ou praticamente todos os livros apócrifos, né? A listagem dos livros, olha, ela vai tratar sobre os livros apócrifos, começando aqui, ó, Antigo Testamento. Todos esses aqui, ó, são livros apócrifos do Antigo Testamento, tá? Apocalipse de Adão, Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Moisés, Apocalipse de Sidraque, e assim vai, né? O primeiro, ó que interessante, ó. O primeiro livro de Adão e Eva, né? O primeiro livro de Enoque, o primeiro livro de Esdras, o primeiro livro de Macabeus, e assim ele vai trazendo uma série de outros livros, né, que compõem os apócrifos do Antigo Testamento. Tem os apócrifos do Novo Testamento, que a quantidade é muito maior, né? A quantidade é muito grande. Ó, os irmãos podem ver aqui, ó. Ó o tanto, ó. 27, né? Olha, 20, e continua. E continua, né? Olha, ó, os evangelhos que circulavam na época aqui, ó. Evangelho apócrifo de Tiago, Evangelho da Arábia, Evangelho árabe de infância, né? O Evangelho armênio da infância, Evangelho de Felipe, Bartolomeu, Evangelho de Pedro, Evangelho de Tomé, o Didimo, né? Evangelho do Pseudo Mateus, e assim uma série de outros livros, né? Olha aí, ó. Olha o tanto.
né? Tem esses outros apócrifos aqui também, de Qumran, né? Alguns falam as cavernas de Qumran, né? Outros falam Qumran. Então, eu prefiro falar Qumran, tá? Aqui tem outros apócrifos também, ó. São pergaminhos, documentos que foram encontrados nas cavernas, né, de Qumran. Se os irmãos pesquisarem na internet, os irmãos vão poder saber o que significa essas cavernas, tá bom? E aqui são os tipos de rolos, de pergaminhos que foram encontrados. Olha o tanto, olha. E outros escritos, História dos Sábios, e livros pseudo-filon, né? Então, aqui ele começa, ó, Gênesis apócrifo. Aqui ele começa a fazer a narração do livro apócrifo de Gênesis, né? Como é relatado ou retratado nesse livro apócrifo a história da criação. É muito interessante, tá bom? Então eu vou deixar na descrição para os irmãos, vou deixar na descrição e você pode fazer o download, você pode baixar. E se você quiser impresso também, eu tenho um preço especial para você que é nosso aluno, tá ok? Então, entre em contato com a gente e eu lhe faço um preço bem bacana para você poder ter aí a sua apostila. Eu posso fazer a impressão e encadernar para você por um preço legal, tá bom? São 349 páginas. Lembrando que todos os nossos alunos têm desconto na compra de bíblias, de livros e de serviços aqui voltados à área das aulas de teologia, tá bom? Então vamos voltar aqui à nossa aula novamente. Vamos aqui voltar aqui à nossa aula novamente. Pronto. Eu vou deixar para os irmãos aqui esse link, tá bom? Vou deixar aqui esse link para os irmãos. E os irmãos baixam lá e eu tenho certeza que será de muito proveito para você. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Então, os apócrifos do Novo Testamento, né? Evangelho da infância. Os irmãos sabem que a Bíblia, ela se cala sobre a infância de Jesus, né? Narra o seu nascimento e depois é como se a história aparecesse com Jesus ali aos 12 anos e depois Jesus sumisse da história e só aparecesse lá com seus 30 anos aproximadamente, quando ele foi batizado por João Batista, né? Por João o Batista. Né? João era o nome, Batista era a função, né, que ele estava, de batizador. Então, na época, surgiu muitos livros apócrifos que passaram a narrar um pouco da infância de Jesus e narrar também sobre a história de José e sobre alguns fatos sobre João Batista. Então, dentre esses livros, é muito interessante as questões históricas. Não que seja verdade, porque há muito misticismo envolvido nisso, há muita fantasia em volta disso, e são livros que foram rejeitados, né? Livros que não têm a característica de inspirados, mas trazem a questão do conhecimento é muito importante, tá bom? Então nós temos o quê? Nós temos o Evangelho da infância de Jesus, o Evangelho da infância de Tiago, o Evangelho da infância de Tomé, o Evangelho pseudo-Mateus, o Evangelho da infância síria, ou o Evangelho árabe da infância, né? A história de José, o carpinteiro, a vida de João Batista e o Evangelho armênio da infância de Jesus. Esses daqui são uns dos evangelhos que compõem os apócrifos do Novo Testamento.
Temos ainda os evangelhos judaico-cristão, né? Entre eles temos o evangelho dos hebreus, o evangelho dos nazarenos, o evangelho dos ebionitas, que circulou século II, né? Você vê que o século é bem próximo ao primeiro século, né? Da Era Comum, depois de Cristo, né? Que nós chamamos, mas academicamente é depois da Era Comum, né? E depois da Era Comum, ou seja, século II, vê que são documentos que já são bem próximos ali da vivência da igreja primitiva, né? Da primeira igreja, do primeiro século. Então, é o evangelho de ebionitas. Então, é muito interessante quando nós olhamos essas histórias, não que elas sejam 100% verdadeiras, mas que nós podemos entender algumas expressões, principalmente o conceito social sobre algumas coisas, alguns modos de pensar, ou as questões religiosas daquela época. Então, avançando aqui ainda mais, temos aqui os evangelhos de ditos, né? Alguns evangelhos tomaram a forma de pequenos logia, né? Ditos e parábolas de Jesus, que não estão inseridos numa narrativa conectadas, que é o evangelho de Tomé. Ele narra a respeito do Senhor Jesus, muito interessante que Tomé foi o incrédulo, né? Aquele que pediu para pôr a mão, né? Que se ele não colocasse a mão, ele não iria crer. Não que este evangelho tenha sido escrito pelo próprio Tomé, mas que supostamente esse documento é assinado como se o autor fosse o Tomé, né? O incrédulo, mas não se sabe se realmente foi Tomé, até porque é de caráter duvidoso o que está escrito ali. E é muito interessante, né? Por quê? Porque ele traz uma visão gnóstica sobre os milagres de Jesus na infância, né? Então, ou seja, você vê que é um evangelho, o evangelho de Tomé do primeiro século, né? É um evangelho do primeiro século. Uma visão gnóstica dos supostos milagres da infância de Jesus. Ou seja, ele relata que Jesus, na sua infância, ele fez milagres, né? Eu já assisti um filme que mostra a infância de Jesus, né? Que Jesus ressuscita o passarinho, né? O passarinho que cai do ninho e morre. Jesus pega na mão assim e abre, ele voa de novo, ele ressuscita o passarinho, né? Tem um caso que uma menina esbarra em Jesus e essa menina morre porque ela estava brigando com o menino Jesus, né? Então são contos que são relatados aí que são bem interessantes, né? Em questão da visão religiosa, espiritual, da visão de como eles entendiam a questão espiritual da época. Isso é muito importante, tá? Então nós temos o Evangelho de Tomé, primeiro século, né? Olha, primeiro século, hein? Temos só que ele é uma visão gnóstica. Lembremos que João ele batalhou e refutou o gnosticismo na época, né? Que era o líder deles era Cerinto. Lembra lá daquela aula que nós tivemos? Que o apóstolo João batalhou, foi muito contra Cerinto, né? E as suas heresias sobre a humanidade, sobre a divindade de Jesus, né? E essa mentalidade existe até os nossos dias de hoje. Existe o gnosticismo ainda hoje, né? Existe o conceito gnóstico, né? Até os dias de hoje. Uma minoria dos estudiosos considera o Evangelho de Tomé como parte de uma tradição da qual os evangelhos canônicos eventualmente emergiram. Em todo caso, ambos são importantes para visualizarmos como seria o teórico documento que, né? Um documento
de Qumran, né? Documento Q. Então, isso aqui é uma linguagem mais acadêmica, né? Uma linguagem mais acadêmica de você saber identificar os tipos de pergaminhos, de rolos, né? Das cavernas, os tipos de pergaminho que vem o P, P45, P47, etc. e tal, né? Então, temos este evangelho que é bem interessante. Os irmãos quiserem, naquela apostila, tem algo bem interessante, né, sobre os evangelhos, principalmente esse de Tomé. Temos ainda Evangelhos da Paixão, né, que é a declaração de José de Arimateia, o Evangelho de Pedro, Atos de Pilatos, também chamado de Evangelho de Nicodemos, né, que também é conhecido como Evangelho de Nicodemos. Esse Nicodemos aqui acredita-se ser o Nicodemos lá de João 3, né, Nicodemos. Relato de Pilatos a Cláudio, cura de Tibério e descida de Cristo ao inferno. Tem uma passagem bíblica que fala que Jesus foi ao inferno, né? Nós vamos ainda chegar nessa passagem quando estivermos estudando sobre as epístolas, né? Vai ser bem interessante. Então, temos aí o Evangelho de Bartolomeu, questões de Bartolomeu, ressurreição de Jesus Cristo, que alega ser de acordo com Bartolomeu, né? Ou seja, o Evangelho de Bartolomeu, ele narra a ressurreição, e nessa narração ele puxa para si a verdade, mostrando que realmente Jesus ressuscitou, mas a verdadeira história é o que Bartolomeu está narrando neste evangelho. Bem interessante também. Sentença de Pôncio Pilatos contra Jesus. Vai trazer também alguma coisa bem interessante sobre essa questão. Quando Jesus foi sentenciado, né? Então, nós temos também diálogos com Jesus, né? Quais são esses apócrifos? É o apócrifo de Tiago, também chamado de O Livro Secreto de Tiago, também voltado ao gnosticismo, né? Também voltado ao gnosticismo. O livro de Tomé, Adversário, Diálogo do Salvador, Evangelho de Judas, também chamado de Evangelho de Judas Iscariotes, né? Esse Evangelho de Judas, ele é bem interessante, porque ele afirma que Judas, ele era o único que compreendia e entendia a verdadeira missão de Jesus, e que o fato de Judas ter entregado Jesus, ou, como diz na nossa tradução, né, traído o Senhor, né, na realidade, para este evangelho de Judas, não foi uma traição, mas foi uma ajuda para cumprir a missão de Jesus. Ou seja, Judas entendia que Jesus precisava ser morto. Ele conta toda uma estrutura histórica sobre a perspectiva de Judas Iscariotes. E ele traz Judas como um grande herói, e que Judas não morreu e foi para o inferno, né? Como a tradição cristã acredita, né? Até porque entre os acadêmicos, essa questão de Judas ainda não é bem definida nos evangelhos, porque não se sabe exatamente como Judas morreu, porque uns dizem que ele morreu enforcado, outros dizem que ele caiu de despenhadeiro e rompeu as suas entranhas, né? Ou seja, não há um consenso até mesmo entre a narrativa que fala sobre os últimos momentos de Judas. Então, a maioria, muitos dos acadêmicos hoje em dia, eles não definem se Judas morreu enforcado ou se ele se precipitou, no sentido de cair de despenhadeiro abaixo, bater a cabeça e abrir as suas entranhas, derramar ali
as suas entranhas, em meio aos pedregulhos, né, daquele precipício. Então, há muita coisa interessante, né, dentro desse Evangelho de Judas. Você encontra a narrativa, o Evangelho Apócrifo de Judas, narrado no YouTube. Então, você tiver um tempinho, você pode assistir, né? Depois da aula, se você tiver curiosidade, você coloca lá Evangelho de Judas Iscariotes. Aí você vai ver um documentário que vai narrar exatamente algum trecho bem interessante que contém nesse evangelho, tá bom? Então, nós temos este evangelho, né? O Evangelho de Maria, também chamado de Evangelho de Maria Madalena, Evangelho de Felipe, o Evangelho grego dos egípcios, que é o distinto do Evangelho cópata dos egípcios, né? E Sofia de Jesus Cristo. O Evangelho de Maria Madalena, que também é conhecido como Evangelho de Maria Madalena, é um dos evangelhos que cita que Jesus tinha uma esposa, né, que tinha um relacionamento mais próximo dela. Então, são fatos que eram narrados na época e que a igreja rejeitou exatamente por não condizer com as doutrinas ortodoxas da igreja, a ortodoxia da igreja, né? Ou seja, a igreja defende que Jesus, a igreja cristã, defende que Jesus nunca foi casado e nunca se relacionou com ninguém. E já nesses evangelhos apócrifos mencionam que Jesus tinha uma esposa, outros até mencionam que Jesus teve até filhos, né? Então, isso foi um dos motivos pelos quais esses livros foram rejeitados pela igreja, porque a igreja sempre defendeu, né, que o Senhor nunca contraiu núpcias, nunca contraiu matrimônio, não casou e nem teve filhos, né? Filhos carnais, filhos de sangue, tá bom? Então, quero lembrar aqui o quê? Lembrar alguns detalhes sobre os livros apócrifos, né? Vamos lembrar alguns detalhes sobre os livros apócrifos e os trechos dos livros apócrifos em nossa Bíblia. Eu sei que você talvez já tenha visto algumas citações de livros apócrifos que nós temos na nossa Bíblia, né? Aí tem algumas perguntas, né? Se esses livros são apócrifos e não entraram dentro do cânon, como pode os escritores fazer uso desses documentos para expressar uma verdade bíblica, uma verdade inspirada, se esses livros não eram considerados inspirados, né? Então nós vamos resolver esse problema aqui hoje, nesta aula, e vou mencionar aqui um texto bem conhecido sobre essa questão dos livros apócrifos, tá? Então nós vamos fazer o que primeiro? Nós vamos lembrar alguns detalhes sobre os livros apócrifos, né, o que é exatamente isso, e pergunta, né? Temos trechos dos livros apócrifos em nossa Bíblia? Temos. A resposta é sim. Temos textos ou trechos, pequenas perícopes, né? Que é mencionado um livro apócrifo. Nós vamos ver isso aí. Primeiro, vamos fazer algumas considerações aqui novamente sobre os livros apócrifos. O que significa apócrifo? Significa oculto, escondido. Alguns também traduzem por sombrio, né? Não inspirados. A maioria deles acreditam que sejam ocultos, escondidos, e outros, de forma mais acadêmica, utilizam a questão sombria. Por quê? Porque são livros que têm uma narração bem sombria sobre alguns fatos da Bíblia Sagrada, né? Alguns fatos principalmente relacionados a Jesus, principalmente relacionado à sua morte, principalmente relacionado aos seus apóstolos, né? Então,
Esse sombrio todo, né, que é mais considerado entre os acadêmicos, é muito dentro das questões gnósticas, de magia, de misticismo. Então, por isso que eles são classificados como ocultos, escondidos ou sombrios, tá? Seriam textos excluídos da Bíblia, dos livros oficiais da Bíblia, ou seja, foram excluídos oficialmente, excluídos, né? Acusam a igreja de escondê-los propositalmente, pois apresentam um Cristo diferente daquele que lemos em nossa Bíblia. É verdade. Os livros apócrifos, ele apresenta um Jesus, às vezes um Jesus vingativo, às vezes um Jesus que na infância matou pessoas, na infância realizou milagres tanto para o bem quanto para o mal. Então, por isso que foram recusados pela igreja, né? Afirmam que, caso esses documentos venham a público, as pessoas abandonarão a Bíblia e a igreja. Na realidade, esses documentos, eles estão disponíveis, né? Para pesquisa, caráteres históricos, todo mundo que frequenta, participa de aulas teológicas a nível mais elevados, principalmente acadêmicos, do bacharel, do mestrado, né, do doutorado em teologia, e dependendo qual for a sua área de concentração, ele estuda muito esses livros apócrifos, né? E nem por isso eles abandonam a Bíblia, deixam de acreditar, até porque a convicção, cada um deve ter a sua, né, sobre o que acreditar, né? Então, dizem que a igreja os rejeitou porque apresenta uma versão diferente daquela que é apresentada no Primeiro Testamento e no Segundo Testamento, né? No Velho Testamento e no Novo Testamento. Será que essas afirmações são verdadeiras? Eu digo não, não são verdadeiras. Ou seja, as pessoas não deixam de acreditar em Jesus por causa dos livros apócrifos. As pessoas não deixam de frequentar as igrejas, nem de acreditar na Bíblia por causa dos livros apócrifos. A igreja não aceitou estes livros exatamente pelas contradições que esses livros apresentavam sobre a verdadeira pessoa, personalidade de Jesus e todo o seu corpo de doutrina, todo o seu corpo teológico, doutrinário, todos os seus ensinos não compactuam com documentos que estavam em circulação, que foram considerados como escondidos, não inspirados, né, apócrifos, ocultos, né? Então, são essas algumas considerações que nós temos que fazer. E, antes de mais nada, vamos aqui a algumas curiosidades, né? Vamos ver aqui algumas coisas. Se os livros foram escondidos, por que sabemos dele, né? Seria uma resposta, né, para essa pergunta. Será que essas afirmações são verdadeiras? Tá aqui, né? Será que essas afirmações são verdadeiras? Bom, temos que levar em consideração o quê? Se eles foram escondidos, se dizem que foram escondidos, nós temos acesso a ele hoje, né? Você terá acesso mediante aquela apostila ou qualquer outra pesquisa que você for fazer na internet, você vai encontrar tanto os livros apócrifos quanto os documentos antigos, os pergaminhos antigos, né? Os documentos das cavernas de Qumran. Então, você vai encontrar, é acessível todos esses materiais, por mais que eles estejam em museus, por mais que eles estejam armazenados em locais seguros e apropriados para eles hoje. Tá? Como a igreja tem poder para impedir a propagação de uma literatura que está em posse de museus e institutos do mundo todo? Na realidade, a igreja ela não
não impede, né? A igreja já não faz mais nada a esse respeito, a não ser orientar que esses documentos não são inspirados, né? Que é o que nós fazemos nas aulas de teologia. Todos os tipos apócrifos estão disponíveis gratuitamente em vários sites da internet. De alguns apócrifos, temos apenas citações em outros apócrifos a literaturas antigas, como, por exemplo, o Evangelho de Matias, né, que é uma literatura bem antiga. Existem apócrifos do Velho Testamento e do Novo Testamento. Critérios de canonicidade, o Antigo Testamento. A língua original, sem incoerência com os escritos de Moisés, escritos entre Moisés e Esdras, não podiam expressar dúvida de que seus escritos eram inspirados por Deus, a ausência de erros nas narrativas históricas e a autoria direta ou indireta de algum homem de Deus, né? Aqui são aqueles, estamos relembrando aqui, alguns critérios, né? A rejeição dos apócrifos, ou seja, não possui manuscritos em hebraico, a maioria não possuem, né? Não que a maioria, outros são em gregos, outros não possuem esses documentos em hebraico. Nunca constaram na Tanar, que é a Bíblia dos judeus, Bíblia hebraica. Nós falamos sobre a Tanar, né? E nós vamos ver daqui a pouquinho mais sobre isso. Ensinam outras doutrinas incoerentes com o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Alguns livros apócrifos, como 1 Macabeus, né, e Judite e Tobias, trazem erros históricos e geográficos. Nós vamos fazer uma análise, nós vamos encontrar erros históricos e geográficos. Foram escritos depois de Esdras, né? Foram escritos depois de Esdras. Não transmitem autoridade. Nenhum deles foram citado por Jesus ou pelos apóstolos. Né? São livros, especialmente do Antigo Testamento, considerados apócrifos, que não foram citados por Jesus e nem foram utilizados pela igreja do primeiro século, que é chamada de igreja primitiva, né? Por que rejeitar os apócrifos? Não foram citados pelos escritores canônicos. Você não vai encontrar os livros na sua íntegra citando os livros canônicos, ou os livros apócrifos, mas você vai ver algo bem interessante que eu vou mostrar para você. Eles não dão ênfase à canonicidade desses livros, mas citam um pequeno trecho de partes desses livros, tá bom? É bem diferente, tá? Principalmente lá no livro de Judas. Nós vamos ver, tá? Um pouquinho mais para frente, tá bom? Os pais da igreja do século II conheciam esses livros e rejeitavam. Todos os pais da igreja, quando nós vamos estudar aí história eclesiástica, né? Os primeiros 4 séculos da igreja cristã, os pais da igreja tinham conhecimento. Eles tinham conhecimento de todos os livros apócrifos. Todos os livros apócrifos. Mas rejeitavam todos os livros apócrifos e foram rejeitados por todos eles, tá bom? Militão de Sardes, Teófilo de Antioquia, Origênes de Alexandria, Atanásio de Alexandria, dentre outros, citam os livros do Antigo Testamento, excluindo os apócrifos. Ou seja, eles citam todos os livros do Antigo Testamento, mas não citam os apócrifos, junto com os canônicos, os inspirados, tá? E Eusébio de Cesareia, né? Eusébio de Cesareia,
263 a 339 ou 340 aproximadamente, tá bom? Mais importante historiador da igreja primitiva deixou de fora em suas listas canônicas todos os apócrifos. Esse escritor aqui, ó, Eusébio de Cesareia, é um dos mais respeitados escritores na história acadêmica, tá bom? E ele deixou de fora, ou seja, ele deixou de fora todos os livros apócrifos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Foi um dos motivos pelos quais a igreja não aceitou também. Tá? Então, é ainda dentro do quesito, né? Por que rejeitar os apócrifos? O próprio livro de Macabeus diz: a opressão que caiu sobre Israel foi tal que não houve igual desde o dia em que tinham desaparecido os profetas, né? Esse período aqui não tinham desaparecido os profetas, existiam os profetas, tá bom? Então, geralmente são contradições, são inverdades que se encontram dentro dos livros apócrifos. Jerônimo, editor da Vulgata, acrescentou os apócrifos do Antigo Testamento, mesmo considerando que não eram reconhecidamente canônicos. Ele acrescentou na Vulgata, né? Nunca foram vistos pelos judeus ou pelos cristãos como inspirados e autoritativos. Possuem erros e heresias. Entram em contradição com outras passagens das Escrituras. Olha lá. O Concílio de Trento, que é um concílio católico, né, realizado em 1546, finalmente decidiu sobre o cânon católico. O Sínodo recebe e venera todos os livros, incluídos os apócrifos, tanto do Antigo quanto o do Novo Testamento, visto que uma só Deus é o autor de ambos. Aqui ele está falando exatamente sobre a Vulgata, tá? Que Jerônimo colocou. Ou seja, ele diz que o quê? Que foi Deus que é o autor tanto desses livros que nós temos, né? Tanto desses livros que nós temos inspirados, quanto daqueles que são considerados apócrifos, tá bom? Mas aqui a igreja, a igreja aceitou, né? Por que que a igreja aceitou? Nós vamos ver por que que a igreja aceitou, tá? Que foram ditados ou pela própria palavra de Jesus ou pelo Espírito Santo. Se alguém não aceitar como sagrados e canônicos os livros mencionados, integralmente com todas as suas partes, como costumam ser lidos na Igreja Católica, será anátema. Está aqui. Mas, quando veio o quê? Quando veio a Reforma Protestante, os reformadores, tanto aqueles que foram antes de Martim Lutero, né, quanto depois de Martim Lutero, eles rejeitaram os apócrifos, tá bom? Agora, por que que a Igreja Católica aceitou alguns livros apócrifos? Porque eu sei que você sabe que na Bíblia Católica existe livros a mais, né? Você já sabe disso, que às vezes as pessoas fazem distinção, né? É aquele livro de crente, dos crentes, ou é aquele livro dos católicos, né? Ou seja, que tem livros a mais, né? Se você pegar a Bíblia de Jerusalém, você vai encontrar livros a mais lá também. Se você pegar uma Bíblia de linha católica, do catolicismo, você vai encontrar os livros apócrifos lá. Eles têm muito mais livros do que nós temos hoje aqui, muito mais livros que nós temos aqui na nossa Bíblia, os 66 livros, né? Então, mas por que que eles aceitaram? Eles não aceitaram a totalidade dos livros apócrifos, né? Porque são muitos os livros apócrifos.
Mas eles utilizavam e o consideravam até mesmo como inspirados. Por quê? Porque nos livros apócrifos tinham narrativas de oração pelos mortos, narrativa do purgatório, de indulgências, né, que era o pagamento para se obter a salvação. Ou seja, quando houve essa questão da aceitação da igreja, por que, que a igreja aceitou? Para poder defender aquilo que elas ensinavam à sociedade da época. Pagamento de indulgência, oração pelos mortos, purgatório e uma série de outros itens que estavam envolvidos dentro da questão da ortodoxia, das doutrinas da igreja da época. Então, eles aceitaram alguns apócrifos e colocaram esses apócrifos dentro do canon, do seu canon, da sua organização de livros, né, que compõe a Bíblia Católica. Para quê? Para eles poderem defender e continuarem ensinando as pessoas a veneração dos santos, a oração dos mortos, purgatório, indulgência. Porque se a igreja rejeitasse por completo todos esses livros, eles não teriam como sustentar as doutrinas que eles acreditavam. Foi quando aí veio aí a rejeição na reforma protestante com os reformadores. Então, eles rejeitaram definitivamente os livros apócrifos e hoje nós temos apenas os 66 livros que compõem o canon, que nós acreditamos que é os livros inspirados por Deus. Bom, então, vamos ver aqui um caso bem interessante agora, tá? Vamos ver aqui o caso do livro de Judas. Lembra que eu falei para vocês sobre a citação? Às vezes ele cita uma pequena perícope, um pequeno texto, um pequeno versículo, ou até mesmo menciona de forma oral, de acordo com a perspectiva do escritor, né? E ele destaca aquela frase, aquele texto, aquele versículo, mas esse texto, esta frase, essa perícope, esse pequeno trecho, ele faz menção a um livro apócrifo. É o que nós vamos ver aqui, ó. Então vamos lá. Vocês possam ver aqui, né? Nossa, quase não sai agora, né? Nós temos aqui a citação de Judas, na epístola de Judas, né? Que ele fala no versículo 14 e 15, ele diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, né? Quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Então, observe que, deixa eu só tirar aqui, eu acho que vou deixar aqui só a tela do... Isso. Observe que Judas, ele faz essa citação, né? Judas, ele faz essa citação e ele menciona trechos de livros apócrifos, né? Vamos ver aqui com mais detalhe? Ó, o versículo 9 é atribuído ao apócrifo Assunção de Moisés. O versículo 14 e 15 são atribuídos ao apócrifo de Enoque. Aí fica a pergunta, né? Esses livros eram inspirados?
se não eram, por que foram utilizados? Né? Se não eram inspirados, por que foram utilizados? Se eram, por que não estão no cânon? Então, né? É intrigante, né? Ó, ele cita aqui, ó, Assunção de Moisés e o livro de Enoque. O escritor Judas, ele faz duas citações de dois livros apócrifos. Assunção de Moisés e o livro de Enoque. Mas se esses livros não eram, se não foram rejeitados, não foram considerados livros não inspirados, né? Se eles não são inspirados, por que foram citados? Se não eram, por que foram utilizados? Se eram, então, inspirados, por que não estão no cânon? Então, pensar, né? As possibilidades. Nós temos aqui algumas possibilidades. Dentre tantas possibilidades, aqui, esses livros faziam parte de oriundos de tradição oral, ou seja, a tradição oral é aquela tradição que a gente fala para as pessoas, né? Que vai se propagando oralmente, vai se propagando de boca a boca, de ouvido a ouvido, e assim vai passando de geração a geração. O trecho era inspirado, pode-se sustentar que o trecho de que Judas menciona, aquele pequeno trecho pode ser inspirado, é uma possibilidade, tá? E o acontecimento é verdadeiro. Ou seja, ele pegou aquela verdade que estava contida naquele documento, por mais que ele seja apócrifo, e trouxe para o seu livro. E o tornou aquele documento, aquela verdade de um documento apócrifo, tornou aquela verdade em uma verdade inspirada, né, por Deus. São essas possibilidades, né? São essas possibilidades. Então, você vê que aqui há uma questão bem intrigante, né, sobre essa questão, sobre como se utilizam os livros apócrifos. Judas, principalmente, Judas menciona a Assunção de Moisés no livro de Enoque, né? No caso de Judas, o livro de Judas, o que conclusões podemos chegar, né? Qual conclusão podemos chegar? Ambas as histórias são genuínas, independente da fonte, porque, irmãos, nós temos que entender o seguinte: a Bíblia ela é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia ela nos traz todas as verdades relacionadas ao nosso cotidiano, à nossa vida, nossos sentimentos, a nossa moral, a nossa ética, a nossa vida religiosa, espiritual, comunhão com Deus, as amizades, como tratar os filhos, como tratar a esposa, como a esposa tratar o marido, como os filhos tratarem os pais, como os senhores tratarem os servos, os empregados, como os donos de loja, empresa, pode tratar seus funcionários, como os funcionários devem tratar os seus patrões. Tudo isso nós encontramos dentro da Bíblia Sagrada. Conceito social, conceito cultural, conceito histórico, conceito de ética, de moralidade, conceito de espiritualidade. Tudo isso nós encontramos dentro da Bíblia Sagrada. São verdades inspiradas para as nossas vidas. Mas nós não podemos fechar os olhos, por quê? Porque existem verdades que são ditas, mas não estão na Bíblia. Mas não deixa de ser uma verdade, né? Não deixa de ser uma verdade. Então, nós temos que ter a mente bem aberta para nós compreendermos as verdades que estão em nossa volta, por mais que elas não estejam destacadas na Bíblia Sagrada, tá bom? Então, isso nós encontramos no mundo acadêmico, nós encontramos no mundo da teologia, essas coisas. Judas as escreveu em sua carta sobre inspiração,
Isto não torna os apócrifos citados inspirados, simplesmente ele fez uma citação. No máximo, o trecho citado foi inspirado, né? Então, há essas possibilidades. O porquê que Judas utilizou do livro de Assunção de Moisés e o livro de Enoque, né? Que são livros bem interessantes, tá? De você ler, principalmente o livro de Enoque, né? Você vai ver muitas coisas assim bem extraterrestres. É bem interessante o livro de Enoque, tá bom? O canon, é, o canon protestante é igual ao canon maçorético, hebraico, mas segue a divisão da Vulgata e da Septuaginta. Flávio Josefo, historiador judeu, de 37 a 95 a.C., cita o conjunto de 22 livros do canon hebraico, ou seja, Flávio Josefo ele cita, né, o conjunto de 22 livros do canon hebraico. Isso dentro da perspectiva da organização dos livros da Bíblia hebraica, tá bom? Porque nós sabemos que não tem 22 livros na Bíblia hebraica. Ou na Bíblia normal, né? Não tem 22 livros na Bíblia normal, tá bom? O Concílio de Trento, em 1546, aproximadamente, definiu o cânon católico e considerou anátema os que não o aceitassem. Aqui foi o Concílio de Trento. Nós vimos lá, né? O que o Concílio de Trento definiu, aqui, ó. O que o Concílio de Trento definiu, que é exatamente sobre a Bíblia Católica, sobre a visão deles sobre os livros apócrifos, né? Então, eles disseram que quem não aceitasse eles era considerado anátemas, né? Malditos. Aí veio os reformadores e rejeitaram os livros apócrifos, né? Eles rejeitaram os livros apócrifos. Então, para a Igreja Católica, Martinho Lutero e entre todos os outros reformadores eram malditos, porque rejeitaram, né? Porque foi algo que foi fixado lá no Concílio de Trento, né? Então, aqui. Vamos falar aqui sobre a Vulgata. Lembra que aqui eu mencionei, né? Mas segue a divisão da Vulgata e da Septuaginta. Alguns dizem Septuaginta, outros dizem Septuaginta, tá bom? Mas os irmãos podem ficar à vontade para chamar como bem quiser, tá bom? Então, aqui eu vou trazer aqui um pouquinho sobre o que é a Vulgata, tá? Dentro das questões literárias para os irmãos, um resumo bem prático sobre a Vulgata. A Vulgata é um livro muito especial, tá bom? Na nossa atualidade, ela tem esse designzinho aqui, ó, bem bonita, tá bom? E eu recomendo a todos os estudantes de teologia que aprendam o grego e comprem esses tipos de literatura. Será de suma importância, tá bom? O que é a Vulgata? É a forma latina abreviada de Vulgata Edition, ou Vulgata Vision, ou Vulgata Lectio, respectivamente, edição, tradução, ou leitura de divulgação popular. Era mais fácil, né? Falar leitura de divulgação popular. A versão mais difundida, a mais aceita como autêntica de um texto. No sentido corrente, Vulgata é a tradução para o latim da Bíblia, escrita entre fins do século IV e início do século V, por São Jerônimo, a pedido do bispo Damaso I, que foi usado pela Igreja Cristã e ainda é muito respeitada, tá bom? A Vulgata é muito respeitada hoje em dia. Questão acadêmica, ela é muito utilizada. Temos a Septuaginta, ou a Septuaginta, né? É o nome da versão hebraica, da Bíblia hebraica, traduzida em etapas para o grego koiné. Grego koiné é exatamente o idioma do Novo Testamento, que era o grego que eles falavam. Eles não falam o grego comum, né, que nós temos hoje em dia. Entre o século III a.C. e o século I, né? Está entre esses dois séculos aí. Em Alexandria.
dentre outras tantas, e é a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego, língua franca do Mediterrâneo Oriental pelo tempo de Alexandre o Grande. A tradução ficou conhecida como a versão dos 70, Septuaginta, né? A versão dos 70, palavra latina que significa 70. Você vai encontrar em alguns textos essa expressão aqui, ó, LXX, em algarismo romano, né? 70, né? Ou ainda LXX. Pois 72 rabinos, 6 de cada uma das 12 tribos trabalharam nela e, segundo a tradição, teriam completado a tradução em 72 dias. A Septuaginta, desde o século I, é a versão clássica da Bíblia hebraica para os cristãos da língua grega e foi usada como base para diversas traduções da Bíblia. Esta literatura aqui é excepcional, tá bom? Você tiver um dia conhecimento do grego, você compre uma dela. Vamos deixar para a próxima aula, tá bom? Vou falar um pouco sobre as diferenças que tem nessas 3 Bíblias, tá? E na próxima aula nós estaremos concluindo, porque esta é a 3ª aula e a sexta-feira que vem nós teremos a nossa última aula, que estaremos falando sobre as diferenças entre as Bíblias hebraicas, né? A Bíblia hebraica, protestante e a católica, tá bom? Então, que Deus te abençoe, ficamos por aqui, que Deus continue abençoando, fique firme, vamos até o final deste curso, eu tenho certeza que você vai aprender muito mais. A paz do Senhor e até breve. Shalom Adonai, Hulei Traot. A paz do Senhor e até breve.